Olá, amados amigos, a paz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo para todos. Queridos, quero pedir humildemente aqui a sua inscrição no canal. Ao se inscrever, ative os sinos da notificação, que todas as vezes que eu gravar um vídeo, você vai ser notificado que eu gravei. Após fazer isso, comente no vídeo positivamente, dê o like, que é aquela joinha, tá bom? Isso ajuda demais o canal. E compartilhe com todas as pessoas possíveis que você sentir no seu coração de compartilhar, tá? Até para as pessoas que são consideradas suas inimigas, compartilhe, porque a palavra de Deus ela muda quadros, tá bom? Tenho certeza disso. Queridos, hoje eu recorri aqui a um caderno meu de esboços de sermões. Aí tá bem amarelo, muito velhinho, sabe? Mas aqui tem muitos sermões que ao longo dos anos Deus foi me concedendo, né? Pegando um desses sermões aqui, senti de Deus de trazer para vocês um estudo temático. Temático é quando você pega um tema determinado, né? Existe esse tipo de pregação temática. Você pega um tema e você fala a respeito daquele tema. E eu peguei um texto temático para a gente poder, à luz da Bíblia, vou deixar muitos versículos, não vou lê-los todos, mas vou deixar para você examinar aí na sua Bíblia. Tem uma Bíblia em casa, faça o possível para ter, nem que seja uma simplesinha, porque as Bíblias de estudo estão caras, né? Então, tenha uma Bíblia, um exemplar da Bíblia Sagrada, tá bom? Isso vai abençoar muito a sua vida, ok? Então, o texto-chave, o título da nossa mensagem é Cristo é a porta da salvação. E nós vamos entender o porquê que Ele é a porta da salvação à luz da Bíblia. Estamos baseando isso em João capítulo 10 e no versículo 9, que o próprio Jesus ele fala, eu sou a porta. O famoso ego eimi, no grego, né? Que o identifica com o RE, Axé RE, lá do Antigo Testamento, eu sou do Antigo Testamento, eu sou o que sou, eu serei o que serei. Então o ego eimi, na linguagem grega, ela tem um paralelo, vamos dizer assim, linguístico, e inclusive traduzindo-se, faz-se essa tradução, né, a versão, né, do hebraico para o grego. Então, muito interessante e importante isso. Diz Jesus, olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Olha só que coisa, irmãos. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Ou seja, Cristo é a porta que está sempre aberta e acessível para os homens poderem se saciar, poderem achar comida, alimento espiritual na presença dele. Porta aqui é acessibilidade, tá bom? Então tenha isso em mente, quando Jesus fala que ele é a porta, porque ele está dizendo que ele é aquele que salva, alimenta e dá acessibilidade a Deus por meio dele, tá bom? Cristo ele é a única porta que assegura a salvação. Se você ler Atos 4:12, você vai encontrar lá, dizendo isso. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome foi dado pelo qual importa que sejamos salvos. Está escrito lá em Atos 4:12. É a única porta estreita, porque portas largas, fáceis, portas as quais você tem muita facilidade, coisa muito fácil é uma coisa um pouco difícil e perigosa. Difícil porque Deus olha nisso uma dificuldade espiritual, não uma facilidade. Não pense que uma porta larga é algo fácil espiritualmente. Pelo contrário, é algo que você tem ali uma dificuldade de encontrar a presença real de Deus. A porta estreita não. Você luta, você consegue passar com percalços, mas você consegue passar. Cristo é a única porta que permanece aberta. Apocalipse 3:8 é um texto lindo, esse faço questão de ler. O Senhor Jesus Cristo falando para a igreja de Filadélfia. Olha só o que ele diz, eu sei as tuas obras,
E eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja que Cristo promete a essa igreja, que é a única igreja, junto com a igreja de Éfeso, que não receberam repreensões da parte do Senhor. Então Jesus ele diz, eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ou seja, o acesso irrestrito e um acesso perene, constante, um acesso a toda hora para os fiéis. Ok? Lindo esse texto, né? Então, Cristo é a única porta universal. João 3,16 vai afirmar isso. Está aberta para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a porta é universal. Cristo é uma porta universal que está em todos os lugares. Marcos capítulo 16, 15 e 16, que Jesus fala que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer nesse evangelho será salvo, quem não crer será condenado, lamentavelmente. Então, é uma porta que está em todos os lugares. O evangelho, graças a Deus, tem alcançado muitas regiões. Ainda faltam algumas regiões na terra. Há lugares ainda, por incrível que pareça, que ainda não se ouviu falar quem é Jesus. Não obstante, ele ser, vamos dizer assim, a figura central do cristianismo, e o cristianismo é a maior religião do mundo. O islamismo está atrás em número de adeptos, mas o cristianismo, juntando o catolicismo, só o catolicismo são 1 bilhão e 400 milhões de seguidores. Juntando com o protestantismo, que é cerca de 700 milhões de seguidores no mundo, nós temos aí mais de 2 bilhões de pessoas que seguem e conhecem ou já ouviram falar de Jesus, mas ainda tem muita gente nos demais bilhões de criaturas que estão pela Terra, cerca de 7 a 8 bilhões de seres humanos, que muitos desses não ouviram ainda falar do Evangelho de Cristo. Mas a porta é acessível a todos, aberta a todos e está em todos os lugares que os homens ouçam essa palavra. A porta não é inacessível para ninguém. Isso você vai ver em Apocalipse 5:9. Cristo ele é uma porta viva. João capítulo 1, versículo 4 vai dizer que essa porta, nele está a vida. Nessa porta, nesse acesso a Deus, você vai encontrar vida. Se você está sentindo a sua vida morrer, desvanecer, se você está se sentindo esmigalhado, sabe? Se você está se sentindo como um ninguém, a porta é Cristo e essa porta é porta de vida. Se você ler também João capítulo 3, versículo 36, é uma outra corroboração desta verdade. Jesus mesmo em Atos 3,15 ele é chamado de príncipe da vida. Príncipe da vida. Que coisa linda, né? Então olha quanta coisa você está perdendo, né? Vamos em frente. Cristo é a porta singular. Singular. Singular é aquilo que é único. Tá bom? Não há um paralelo. É alguma coisa que é único no gênero, sui generis. Jesus ele é um diferencial, é um divisor de águas. Igual a Jesus não há, tá? Então Cristo ele é uma porta singular. Os profetas, os patriarcas e os anjos não tiveram o privilégio de serem a porta. Por maior que tenham sido os profetas, por maior que tenham sido os apóstolos, por maior que tenham sido os patriarcas, por maior que sejam os seres celestes, nenhum deles terá ou teve o privilégio de ser chamado de porta, a porta. Você nunca vai encontrar nenhum profeta, patriarca, apóstolo dizendo que ele é a porta, mas Jesus diz, eu sou a porta. Então, tu já vê nisso uma grande diferença, não é verdade? Então vamos lá. Para encerrar, Cristo é a porta que nos dá acesso a Deus, ao céu e à eternidade. Queridos, pensa nisso com muito carinho. Tinha um pastor que ele foi padre e ele saiu, né, da igreja católica e virou padre, virou pastor. Um pastor, por sinal, muito amigo dos católicos, né, porque ele foi padre. E esse pastor chamava-se Pastor Nivaldo, né? E ele tinha uma frase que ficou famosa ali no lado de São João de Meriti, naquelas regiões ali de São João de Meriti, aqui no Rio de Janeiro, na Baixada, né?
ele dizia que depois do cemitério o negócio fica mais sério. Então, queridos, o que ele queria dizer com isso? Se você não tiver a porta, que é Cristo, para te dar acesso à eternidade, à vida eterna e uma vida na eternidade, no Olam Rabá, na presença de Deus, você não encontrará essa porta em outro lugar. Biblicamente falando, eu estou sendo muito honesto. Eu sou seu amigo, quero o teu bem, quero o melhor para a tua vida. Não há outra porta. Nenhum dos santos, nenhum dos apóstolos, nenhum dos pais da igreja, nenhum dos teólogos, por mais iminentes da igreja que fossem, tiveram a capacidade e a coragem, e até mesmo líderes de outras religiões não tiveram coragem de falar o que Cristo falou, que Ele é a porta, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Então, o que está esperando? Acesse essa porta que é Jesus e você encontrará a salvação de Deus. Vamos orar? Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui falamos da Tua palavra mais uma vez. Obrigado por mais esse vídeo que Tu me concede que eu grave. Que este vídeo possa tocar corações e almas e que vidas sejam transformadas e que pessoas, através dessas humildes palavras que eu aqui deixei, elas possam ser compungidas nos seus corações a encontrarem essa porta da qual eu falei, que é Jesus Cristo. Abençoa-as e a todos dos seus familiares, todos os seus familiares, amigos, parentes, de longe e de perto. Se com cada um é o que eu te rogo e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém e muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.